estamos no ar com mais um podcast Propósito. Esse podcast é o nosso episódio número 26, parece que começamos ontem. E já estamos aqui no episódio número 26. Toda sexta-feira, às 7 horas da manhã, vai para o ar um episódio no Spotify e no YouTube. Hoje estamos aqui com uma celebridade, com um livro best-seller. Ela que é uma referência nacional no tema. A doutora Camila Berni, que é estrategista de negócios na advocacia, e ela é autora do livro Gestão de Escritório de Advocacia e o Jeito Disney. Então já vou pedir para todo mundo dar um close nesse livro aqui, para o Mac, para Elo, tá lá, tá? Confere. E você que está assistindo a gente no YouTube, já vai lá e segue, @Camila Berni, para você acompanhar muito mais sobre esse conteúdo. E quem está no Spotify escutando, presta atenção, já pega o teu celular aí e anota, @Camila Berni, esse conteúdo poderoso sobre gestão, sobre estratégia, sobre os negócios na advocacia. Camila, obrigado por aceitar estar aqui com a gente. Esse podcast, ele nasceu justamente para isso, para a gente falar sobre propósito, sobre prosperidade, sobre nossos negócios, para pessoas que estão aqui perto de nós. Então, para alguns alunos mentorados, outros parceiros de negócios ou outros mentores. Então, esse canal está aberto para a gente fazer bom uso e quem está escutando a gente também poder prosperar com o teu conteúdo. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui contigo, ter uma referência para mim nessa área, então eu te agradeço pelo convite, é muito bom poder compartilhar a excelência e compartilhar momentos que a gente viveu em gestão e trazendo toda essa perspectiva de metodologia, de sempre melhorar e sempre trazer mais lucro e cuidando das nossas pessoas também, cuidando da nossa cultura do negócio, isso é sempre muito bom, muito obrigada. Muito bom. Então, a doutora Camila, que é referência, então esse livro aqui agora é presente, agora é meu, a gente vai deixar aqui no Spotify, no YouTube, para todo mundo estar olhando para a gente aqui no podcast, tá? Então, modelo de excelência da Disney aplicado à advocacia para encantar clientes e aumentar resultados financeiros. Uau, é tudo que um advogado e um escritório de advocacia precisa realmente. Como que foi essa tua trajetória de advogada para falar assim, tá, peraí, além de advogada, agora a gente vai dar um passo a Um mais, passo a mais. né? Foi bem inesperado, porque eu me envolvi num comitê de gestão do escritório, trabalhava num escritório de médio porte para grande, e a gente começou a perceber lá que a maioria dos nossos problemas não estavam relacionados à equipe técnica, nós éramos tecnicamente muito bons, mas a gente ainda esbarrava em algumas coisas de processo, de liderança, motivação, engajamento, relacionamento com o cliente, a gente tinha alguns problemas também. Então a gente criou um comitê de gestão e eu me envolvi nesse comitê, porque eu também entendi que poderia ir um pouco a mais, Sim. poderia aprender e entregar também um pouco a mais do que aquilo que era o técnico, a pós-graduação, a especialização técnica, né? E aí me envolvi, me apaixonei por essa área da gestão, da diferenciação pela gestão, entendi que existia um jeito mais simples da gente trabalhar e da gente se posicionar na advocacia e conseguir entregar algo melhor para o cliente e, por consequência, conseguir a satisfação e a indicação dele, né? Então, me envolvi cada vez mais nesse projeto e aí me encantei pela gestão e aí encontrei a Disney no meio desse caminho. Fiz curso aqui, fiz curso lá. Hoje eu levo advogados para lá, na imersão médica e líder advocacia, então a gente trabalha com workshops dentro de sala de aula, vai para visita técnica nos parques também, para ver em loco como essa magia acontece. Então, meu caminho pela gestão foi esse, de eu estar dentro de um universo que eu percebi que precisava me especializar em outras coisas e me encantei tanto que resolvi sair da advocacia e ficar só nessa parte da gestão, porque também entendi que a gente pode crescer e pode tangibilizar isso para o mercado, subindo a régua de todo mundo junto, né? Então, eu, enquanto advogada, percebo as dores desse meu público agora, como cliente, agora já há mais de 13 anos, né? Que eu estou nesse caminho. Sim. Então, eu consigo conversar com esse cliente, com esse advogado, eu consigo entender quais são as dores, eu já vivi daquele lado, já entendi, já vivi sem liderança, já desenvolvi muitas lideranças também dentro do escritório, já desenvolvi muitos projetos de planejamento estratégico, muitos projetos de remapeamento de processos, de atendimento, então isso me dá também muita segurança hoje e velocidade no diagnóstico também para entrar dentro de um ambiente e entender que às vezes aquela queixa que o advogado me traz, o que o escritório me traz, às vezes aquilo ali é uma pontinha do iceberg, o que precisa ser trabalhado são outras questões lá dentro e invariavelmente acaba esbarrando nos processos, na liderança e na tecnologia agora cada vez mais, por conta da questão da produtividade e de advogados ficarem muito presos na parte administrativa que a advocacia envolve, e isso desmotiva tanto
o advogado que tem uma hora técnica cara para ficar investido em Isso. em administração, em administrativo, né, atividades administrativas, quanto na produtividade também, onde a gente consegue liberar mais tempo para que o advogado consiga se dedicar àquilo que é estratégico mesmo dentro do negócio, ou até relacionamento com o cliente, dependendo do segmento, dependendo do modelo de negócio. Então, a gente consegue trazer esse aspecto de engajamento também da equipe, permeando com a tecnologia. Eu sou encantada por isso e eu adoro, né? Falo disso sempre, gosto, porque vejo resultado. E, então, meu caminho na gestão foi assim, foi meio inesperado, mas a gente brinca que o bichinho da gestão me picou e acabei ficando nele. Achei maravilhoso essa introdução. Aqui já foi a aula, Um né? spoiler. A gente já começou um spoiler da aula, porque foi maravilhoso essa primeira entrega. Você que chegou agora, pensa que o melhor está por vir. Quanto tempo na advocacia que tu falou, tá, a gente vai fazer essa virada de chave? 6 anos. 6 anos. 6 anos. E no total 13 que tu tá Sim, já no teu eu processo. já estou nesse processo. E aí, quando que tu falou assim, tá, peraí, deixa eu começar a olhar com mais profundidade na gestão? Aonde que foi de novo essa virada de chave? Eu entendi a tua resposta, mas eu queria voltar nesse ponto, do tipo assim, aonde que bateu o principal gatilho de falar, tá, agora aqui, nesse ponto específico, eu vi que se a gente não olhar pra gestão, a gente não vai crescer. Nós tínhamos uma equipe altamente especializada, de excelência, de ponta, tecnicamente de ponta. Nós tínhamos um ponto comercial espetacular, no ponto nobre da cidade. Nós tínhamos um nome que era quase secular, né, de um escritório já de muito tempo, que já veio de família, já passando de pai para filho, então o nome do escritório era muito forte. Nós tínhamos uma carteira de clientes espetacular, só com as grandes empresas da região. E como que isso não dá certo? Como que isso aqui não gira? Né? Esse era o nosso maior problema, assim. Como que isso não gira? A gente tem um ponto bacana, uma equipe espetacular, a gente tem clientes de referência, a gente tem um nome no mercado, estamos posicionados e ainda estamos tropeçando. No que a gente está tropeçando? E aí entendi que não adianta nada a gente fazer mais uma pós-graduação, a gente incentivar que a equipe faça um mestrado, se a gente não olhar para dentro e encarar isso como um negócio realmente. Perfeito. Desculpa te interromper, mas eu queria bater aqui. Porque muitas vezes, não só o advogado, mas todo profissional que é dedicado à sua área, ele acaba tendo a sensação de que o próximo passo para o sucesso é mais uma formação técnica. Mais um livro. Mais um livro. Mais um curso. E não estou falando mal do livro, não, mal do curso, mal da formação. São necessários. Só que normalmente a resposta não está na próxima formação técnica. Não é o turning point. Não é. Eu percebi que na minha empresa, que eu abri em 2017, eu sempre entreguei muito. A minha formação, quando eu me baseei em gestão, eu falei, cara, eu preciso entregar isso aqui para todos os profissionais, porque eles estão cada vez mais ajustando o seu processo para uma base técnica e não para uma base de gestão. Sim, e diante da tecnologia como ela está posta hoje, até as inteligências artificiais, as hard skills, que é o conhecimento técnico, isso a gente já está sendo superado com muita velocidade. O que vai fazer com que a gente realmente tenha diferença são as soft skills, que é a empatia, o que nos torna humano, o olho no olho, mas a questão de nos entendermos como negócio vem de a gente trabalhar também com base em indicadores. Se a gente perguntar para os escritórios hoje, qual é o ticket médio dos seus clientes? Ele não sabe nem pensar nisso. Não, como assim ticket médio, né? Qual é o nível, qual é o churn? Não sabe. Isso. Qual é o nível de rotatividade do seu pessoal? Não sabe. Qual é o percentual de clientes que vem por indicação? Não sabe. Qual é o canal de vendas que mais atrai cliente? Não sabe. Qual é a área de maior faturamento do escritório? Qual é o tipo de ação que a gente mais vende? Não sabe. Qual é o nosso maior centro de custo? Será que aquele núcleo, o núcleo civil ou o núcleo de consumidor dentro de um escritório full service, ele é realmente lucrativo? De alguma forma, mesmo que ele empate nos números, mas ele traz mais cliente, que a gente consegue trabalhar, fazer um cross-selling, né? Traz mais cliente para dentro do escritório, ou mais ações, ou mais faturamento por conta de ter uma área do consumidor. Então, esse é um olhar que a gente precisa ter, isso é um olhar sobre negócio, né? Será que o nosso posicionamento em redes sociais, ele realmente está coerente, ou ele está cumprindo o papel?
Porque a advocacia hoje está um pouco perdida em relação ao que fazer no digital. Será que eu atraio clientes? Será que eu me posiciono? Será que eu viro blogueiro? Será que eu vou contratar uma agência para terceirizar o conteúdo? O que se faz ali com a rede social? Muito bom esse É um ponto. desconhecido, né? É o nosso nobre desconhecido. Hoje a gente tem um leque gigantesco de opções e formas de trabalhar dentro da rede social. Então, antigamente se perguntava assim, quando indicava algum escritório, algum advogado, onde fica o escritório dele, onde é, né, o bairro de Isso. referência. A gente tinha uma noção de qual seria o preço e a qualidade do profissional em relação ao bairro ou onde estava posicionado o escritório. Hoje a gente pergunta qual é o arroba dele. Porque a gente vai lá, porque Primeira na coisa é vitrine. isso. Primeira Qual é coisa, o qual é o arroba? arroba? Porque eu preciso entender qual é o avatar digital daquele advogado e que problema que ele resolve. E se a comunicação digital dele está coerente com aquilo que eu, enquanto cliente, quero resolver e preciso contratar e sinto confiança e credibilidade. Ao passo que, para o profissional estar em redes sociais, qual é o seu objetivo estando ali, né? E aí postar a foto do look do dia, ou postar a foto do almoço, do café, da florzinha que viu, teve um insight. Será que o cliente realmente quer ver isso? Não é nem certo nem errado. Sim, é Mas é uma uma reflexão que a gente tem que comunicação trazer. coerente com o público que eu quero atingir. Né? E aí entender métricas também, indicadores para isso. Eu estou ganhando seguidores, esses seguidores são qualificados, eu consigo converter, consigo criar um fluxo para que esses seguidores novos entrem no meu canal, no meu funil de vendas, para que eu tente levar para o WhatsApp, para que eu tente converter isso numa reunião, ou ali os números são meramente métricas de vaidade. E aí a gente fica naquela coisa do conteúdo pelo conteúdo, que vai do nada para lugar nenhum, não nos posiciona, não vende, não converte, não serve para nada. E a gente fica preso ali numa roda viva, numa corrida dos ratos, né? E não sabe o que fazer com aquilo, não sabe converter, não sabe ter um fluxo digital, enfim, é um nobre desconhecido. E aí, infelizmente, a gente acaba caindo na mão de algumas agências de marketing digital que acham que é só fazer criativo, e aí vem aqueles pacotes, né? Isso. A gente faz 12 posts por mês, a arte do criativo, e não sai disso. Precisa ter um caminho para levar o cliente a realmente converter e vender e isso virar um novo cliente que entra no horários, Exato, né? exato. Eu costumo dizer que nesse posicionamento do marketing digital, a gente tem que entender o que é um posicionamento para aumentar o meu valor, o valuation do nosso escritório, ou o que vai virar ROI, né? O retorno sobre investimento. Então, existem as duas estratégias que a gente pode utilizar. Eu comecei usando o marketing digital muito como valuation, para aumentar a minha marca, para que as pessoas percebessem. Hoje, quando alguém do meu time aborda as pessoas pelo direct, eles falam, uau, Eduardo, que legal, você me abordando. Na verdade, não sou eu que estou abordando, é alguém do time. Mas eles só falam esse, uau, que legal conversar com você, porque a gente aumentou o nosso valor percebido no mercado. Só que isso não gera resultado se eu não tiver uma estratégia também pensada em retorno. Sustentando isso. Então, aí a gente monta uma outra etapa, que é a partir desse posicionamento, a gente tem uma abordagem focada no funil de vendas para trazer essa pessoa para perto de nós para converter isso num contrato. Tudo intencional. Tudo intencional. Tudo intencional. E tudo que tu falou agora para nós foi intencional, tanto pensando em gestão, pensando em posicionamento, pensando em marketing digital. Quando tu falou em tudo isso aqui, eu pensei assim, caramba, né? Aquele advogado ou o pessoal que está assistindo a gente aqui dentro do escritório, talvez eles ficaram com um monte de interrogação dentro da cabeça deles. Tá, por onde eu começo? Por onde eu começo? Então eu vou te fazer essa pergunta, que talvez seja a pergunta de alguém que está assistindo a gente ou escutando a gente, do tipo, caramba, a Camila falou sobre posicionamento, falou sobre liderança, a gestão, falou sobre quanto que é o meu ticket médio. Camila, como que a gente estrutura ou separa isso? A gente separa isso em 1, 2, 3, 4 blocos. Desses blocos, quais que são os mais importantes? Como que a gente começa? Porque tem escritório que já tem essa visão, quem já passou pela tua formação, pelos seus treinamentos, já sabe a resposta, mas a maioria não passou por esse conhecimento. Tá só com o conhecimento técnico, que não é só. Ele é super importante, mas só vai para o próximo nível se também entender sobre isso que tu tá falando. Sim, planejamento. É a primeira coisa. Nós não fomos acostumados e nem treinados a planejar nada. E na advocacia, acho que a gente ainda tem um gap que nos atrapalha, que é o processo civil e o processo penal estarem mapeados. Então, a gente não tem muito o que planejar, né? Entrou a petição inicial, que vem depois contestação, que vem depois réplica, depois produção de prova, audiência, contrarrazões, né, apelação, agravo, embargos, e aí o caminho está pronto, está mapeado, a gente só vai seguindo com uma petição ou outra, com uma estratégia processual ou outra, mas o caminho está mapeado.
Quando a gente fala em negócio, e aí essa é uma virada de chave super importante, eu Uma das principais. saí de um advogado autônomo, independente se tem equipe ou não, que recebe a demanda, e aí a partir da demanda que recebe, que é a chegada ou indicação do cliente, eu vou devolver para um advogado que realmente é um dono de negócio. E o dono de negócio precisa sentar em outra cadeira. Precisa sentar na cadeira do estratégico. Embora ele ainda esteja no operacional, cumprindo prazo, fazendo peça, ele precisa ter, em algum momento do dia, sentar na cadeira do estratégico e pensar: onde eu quero estar daqui 5 anos? Não precisa ser muito longe. 5 anos é um universo bem longe para trabalhar num ambiente econômico e político que a gente vive, né? 5 anos, onde eu quero chegar em 5 anos. E ir depurando isso de trás para frente. Ok, vamos imaginar que hoje eu sou referência em direito médico. Direito na área da saúde. Eu sou referência hoje. Vamos imaginar esse exercício de trás para frente. O que precisou acontecer um passo antes de me tornar? Esse é o nosso roadmap ao contrário. Né? É interessante essa atividade, porque a gente começa a mapear o que vem antes. O que veio antes de eu me tornar referência? A primeira pergunta é: como eu vou saber que me tornei referência? Porque esse é um fator externo, não depende de mim. Exato. Né? Como eu vou saber que me tornei referência? Se a referência é fora. Então, quando eu for convidado para participar de uma feira de direito médico, de um congresso, para palestrar, quando eu for indicado, ou quando eu tiver um cliente que seja um hospital de referência, ou quando eu tiver o número X de ações, se eu trabalho para o outro lado, né, para o lado do paciente, quando eu tiver o número X de ações importantes, ou quando eu for chamado para ser entrevistado no jornal a respeito de uma ação grande, e que isso me posicione, eu preciso entender o que é ser referência e como eu vou saber que eu cheguei lá, certo? Vamos imaginar, cheguei lá, hoje estou consolidado como advogado na área de direito médico. O que precisou acontecer antes? Antes eu precisei ter uma equipe que trabalhasse comigo para que eu não fizesse tudo sozinho, porque eu não dá conta de fazer o marketing financeiro, emitir nota, cumprir prazo, dar entrevista, estudar e fazer reunião com o cliente, ir para audiência e conversar com o juiz e me preparar tecnicamente. Então, eu preciso ter uma equipe, certo? O que precisou acontecer antes de eu ter uma equipe? Eu precisei ter uma pessoa de confiança, uma liderança. Eu precisei mapear perfis comportamentais para ter pessoas na minha equipe. Eu precisei mapear processos. Eu precisei delimitar objetivos. Precisei delimitar número de faturamento, né? Até chegar no dia de hoje. E a gente consegue fazer o mapa de trás para frente. Então, se colocando lá no futuro, que eu consigo fazer o mapeamento de trás para frente, ele é mais simples de visualizar do que daqui para frente. Senão parece que a gente vai sair como uma patrola fazendo tudo ao mesmo tempo. E isso não vai funcionar, vai ser muito trabalho, muito difícil a gente conseguir elaborar. Então, quando você perguntou qual é o primeiro passo é eu me visualizar lá onde eu quero estar. E passar a me comportar como se eu já estivesse lá. E isso diz respeito à postura, isso diz respeito à vestimenta, isso diz respeito a ambientes que eu frequento, diz respeito a palavreado, né, a nossa verbalização, diz respeito a livros que eu consumo, palestras que eu vejo, que eu me abasteço no YouTube, para que eu possa já me sentir como referência hoje. Então, se eu sento nessa mesa me sentindo referência, eu já tenho outra postura. Eu já tenho outra conversa, eu já tenho outro olhar, uma outra energia. Sim. Do que se eu chegar aqui me sentindo assim, né, meio com vergonha, meio sem saber, será que é, será que não é? Eu não consigo transmitir aquela autoridade que eu realmente quero ter ou que eu já tenho. E que, no teu caso, que já possui, mas eu tô entendendo a Tô fazendo aqui um teatro para que a Aham. gente entenda que se a gente sentar assim para conversar com o cliente, a gente não vai conseguir transmitir autoridade, né? Então, a postura ereta, o tom de fala, o tom da voz e a segurança naquela solução. Às vezes, o cliente vem com um problema que não tem solução, então eu preciso dar as opções para ele. Nós não temos a solução do jeito que você quer, mas nós temos outros caminhos, quais você vai escolher. Ou não te atendo. Ou, nesse momento, eu Nesse momento, a gente não tem essa solução tenho soluções, mas posso recomendar para você alguns colegas que fazem, que você fica à vontade para procurá-los, né? A medicina vem passando por um momento assim também, de ao invés de administrar medicamento, mostrar opções de tratamento para os pacientes. Então, é um paralelo bacana, assim. A medicina também passa por um momento Eu mudei sui minha generis. médica agora. Né? Sui Numa visão generis. muito mais integrativa, onde ela começa a olhar as causas. Eu falei, Eduardo, tem essa e essa causa aqui que não estavas olhando. E realmente, muda. E a advocacia empresarial precisa muito urgentemente se posicionar nesse lugar. Porque, ao invés de o cliente vir trazendo problemas tributários, multas ambientais, multa da receita, processo trabalhista, o consumidor, o contrato com o fornecedor, né? O advogado empresarial vem recebendo essas demandas e vem administrando medicamentos. Manda notificação extrajudicial, faz uma contestação, mas a gente precisa, enquanto
agente de transformação dentro de uma organização, que eu acho que hoje esse seria um propósito de um escritório mais bem posicionado. Eu sou agente de transformação dentro de uma organização. Se posicionar em outro lugar, ao invés de eu administrar medicamentos, que vai aliviar aquela dor passageira, eu me posiciono em outro lugar, eu evito prejuízos para você. Você vai ganhar dinheiro junto comigo, administrando algumas soluções prévias, assim como a medicina integrativa faz, né? Então, vamos cuidar da causa raiz, ao invés de administrar medicamentos que vão ser soluções paliativas para aquelas dores que você tem agora, mas que elas vão continuar acontecendo porque os problemas vão se repetindo. Se a gente não causar na causa raiz, não for na causa deles. Vou até comentar com quem está aqui no estúdio, né? A gente está sempre acompanhado do Mac, que é o nosso anfitrião aqui, @mcaststudio, né? Para quem é da Grande Florianópolis, já fica aqui a sugestão. A Elo Digital também, que nos acompanha. É ou não é um dos melhores podcasts até agora? Com certeza. Profundo. Né? Vou querer acreditar, vou acreditar, Eduardo. É verdade, muito Vou profundo. acreditar. Olha, tô orgulhoso aqui de toda essa explicação clara, parece simples, né? Tu explicando porque tu és um excelente professor, então tu conduz um passo a passo, isso fica muito coerente para quem tá escutando, né? Eu enxergo ali, eu trago para cá, eu entendo o passo 3, 2, 1, então agora eu sei que eu tenho que fazer o 1, 2, 3. Então ficou muito claro essa tua explicação e para onde que ele tem que olhar. A tua explicação como gestora, como uma líder, como uma mentora, eu entendi. E se a gente agora fosse fazer um mapeamento de como que essas pessoas chegam em você, ou não só em você, mas outras pessoas que trabalham assim como você, normalmente elas reclamam do quê? Porque a gente viu aqui que a gente abriu várias frentes e várias possibilidades que temos de solução, vários olhares de solução. Mas essa é na visão do professor. Sim. E na visão do teu aluno, na visão cliente. do advogado, do teu cliente, ele chega reclamando por uma coisa que às vezes pode ser até uma palavra diferente ou um contexto diferente. Conta o que é mais comum aqui para nós, quais são essas que a gente chama de dores, né? Como que são essas os problemas, dores, né? os problemas Como é que deles? as queixas elas chegam? Semana passada, um cliente chegou, ele ainda não é cliente, né? Ele é um prospect, vamos colocar ele no funil de vendas, né? Ele chegou para mim assim, eu estou contratando uma equipe nova. Ele estava agoniado, porque eu não sei exatamente o que aconteceu, não tivemos essa primeira reunião ainda, né? Só trocamos algumas mensagens, mas ele trocou toda a equipe. Alguma coisa aconteceu e ele perdeu a equipe inteira, ou grande parte da equipe, contratou uma equipe nova. E ele precisa fazer a integração dessa equipe, o onboarding dessa equipe. Como é que então ele estava apavorado, porque ele precisava receber essas pessoas, ensinar cultura, ensinar processos, ensinar um caminho, quase que um PDI, né, um plano de desenvolvimento individual, e para que essas pessoas entrem agora nesse escritório, que para elas é novo, mas já entrem entendendo qual é a cultura, qual é o nosso jeito de fazer as coisas, qual é o nosso padrão de excelência, como é a nossa comunicação com o cliente, qual é o nosso horário de chegada, nosso dress code, qual é a nossa comunicação interna, se a gente tem newsletter interna ou não, algum tipo de comunicação. Se você tem algumas metas para cumprir, tanto em produção de artigos científicos ou não, artigos para a nossa divulgação, se você precisa só trabalhar tecnicamente, porque daí tem, pela equipe que ele contratou nova, são vários níveis, né? Então, o advogado júnior, o pleno, aí tem alguém do marketing, tem alguém para substituir aquela liderança também. Então, qual é o papel de cada um? E ele estava apavorado e disse, o que eu faço agora? Né? Eu estou com uma equipe toda nova, tenho que cumprir prazo, tenho que viajar a trabalho junto com o cliente, porque eu tenho que ir para Brasília para fazer sustentação oral, e essa equipe nova que vai começar a trabalhar está ali jogada, ninguém sabe o que fazer. Então, eu preciso fazer essa integração. Então, esse é o meu papel, aqui, nesse caso específico, esse é o meu papel. Vamos fazer a integração, vamos entender qual é a cultura, remapear processos, treinar a equipe nos processos, porque a equipe treine também no software que eles têm, que eles já usam, quais são as nossas entregas, qual é a entrega individual de cada um, e como a gente vai medir resultado desse processo meu enquanto consultora externa. Né? Porque eu preciso entregar um resultado também, qual é o alinhamento, o que você vai entender como sucesso da nossa parceria. Vou entender como sucesso quando daqui 6 meses, e é um resultado longo também, daqui 6 meses a equipe estiver realmente andando sozinha sem me demandar, sem perguntar, doutor, corrige para mim, doutor, tá certo, doutor, tem que revisar, doutor, aquele contrato eu não sei o que fazer, aquela cláusula eu coloco ou não coloco no contrato. Então, isso tudo precisa de modelos, padrões, sistemas de revisão, isso a gente pode usar tecnologia também. Então, era toda essa reformatação que ele estava precisando. Então, esse é um caso.
Alguns vêm porque estão muito presos no operacional, com uma equipe muito dependente, então precisam treinar esse desmame da equipe. E isso acontece desde que ele tenha um líder. E aí a gente faz também programa de desenvolvimento de líderes, para que esses líderes consigam dar conta desse processo. Ou então uma equipe desmotivada, também um problema da liderança. Também um problema de não pertencimento, não comunidade, não acolhimento. Então, a pessoa está ali pelo salário e não entende qual é o propósito do negócio. E aí, quando a pessoa não entende qual é o propósito do negócio, e muito menos qual é o propósito dela, ela não tem uma motivação para trabalhar, principalmente as gerações mais novas. Uhum. Porque aí o papel dela, na mente dela, quando ela não entende qual é o propósito, é fazer uma petição. E aí ela tem metas de petições para fazer. Mas por que eu estou aqui fazendo essas 200 petições por semana, 500 petições por semana? Se isso uma inteligência artificial poderia fazer, a coisa meio que perde o sentido, meio que esvazia também, principalmente em escritórios que trabalham com massa, né, com massificado. Então, entender que aquela pessoa é o primeiro sorriso do parque, e eu conto essa história em muitos podcasts, e no meu livro ela está super bem contada também, que uma atendente que veio nos receber deu problema nas nossas pulseiras lá numa viagem para Disney. E aí um membro do elenco que estava nos recebendo, de onde vocês são, que língua vocês falam, a gente fala português, ele trouxe uma membro do elenco que falava português para nos distrair. Então ele nos distraiu com Rio de Janeiro, caipirinha, Zé Carioca, não sei o quê, primeira vez na Disney. E eu comecei a instigar ela, você trabalha aqui há quanto tempo? Você já rodou em outras funções, porque eu conheço o sistema deles e tal. E ela disse, não, eu sempre trabalho aqui há 20 anos, na mesma posição. E eu fiquei pensando assim, nossa, deve ser muito chato, né? Eu falei, nossa, 20 anos na mesma coisa. E ela, assim, esse é o melhor lugar do mundo para trabalhar. Eu perguntei, por quê? E ela disse, porque eu sou o primeiro sorriso do parque. Então você pensa... Uau. Uau. Uau, não é uau? Uhum. Eu me arrepiei inteira quando ela me agora? disse isso. Eu sou o primeiro sorriso do parque. Então, para uma média de 37 mil pessoas por dia, ela é o primeiro sorriso do parque. Então, o papel dela deixou de ser repetitivo, exaustivo, chato, de conferência de ingresso. Passou a ser eu sou o primeiro sorriso do parque, sabendo que o propósito da organização é entregar felicidade. Então, eu sou o primeiro agente de entrega da missão do negócio. Se o negócio entrega felicidade, eu, como sorriso, também sou capaz de entregar felicidade. É uma mudança de postura, uma mudança de comportamento. Então, quando os escritórios me procuram dizendo estou com a equipe desmotivada, é cultura e liderança. Os dois gargalos que acontecem, cultura e liderança. Às vezes, a cultura está desalinhada com o que acontece lá dentro, é uma cultura do papel. Só, o papel aceita tudo. E a gente precisa fazer um trabalho de internalizar a cultura para que as pessoas entendam, por meio de comportamentos, como nós vamos fazer com que aquela cultura aconteça na prática. Então, esse é um trabalho de vários workshops, vários treinamentos feitos com a equipe ao longo de um período de tempo, geralmente de 6 meses a um ano, para que isso possa acontecer. A gente precisa pensar que a gestão e a transformação de um negócio, de um escritório num negócio, ela não é uma corrida de velocidade. Ela é uma maratona. Então, é a constância e projetos específicos num determinado espaço de tempo. Então, cumpriu um, check, cumpriu o outro, check. Se a gente for fazer um planejamento estratégico hoje e uma análise SWOT, que são ferramentas da gestão, né, da administração, vai aparecer ali muitas coisas para a gente trabalhar e vai parecer que é muito difícil a gente se tornar excelente em tudo. Então, a gente precisa eleger 2 ou 3 projetos para dar foco neste primeiro ano, pensando sempre naquele objetivo lá de 5 anos onde a gente quer chegar. Então, as coisas precisam ter tempo para acontecer, maturação da equipe, maturação dos sócios também, para que eles compreendam que as coisas precisam de um tempo para acontecer e de persistência, consistência e processo. Pelo que tu me contou agora, todos os exemplos que tu contou aqui pra gente são exemplos de escritórios maiores. Sim. Esse é o teu foco? Os maiores escritórios? Médios e grandes. Médios sim. e grandes? Uhum. Tá. Eu tenho alguns produtos para pequenos escritórios, que são aqueles profissionais autônomos que estão querendo se especializar naquela fase da arrebentação das ondas, que precisa contratar alguém, mas tem o medo de contratar, treinar, e a pessoa ficar boa e ir embora. Né? E a pergunta que eu sempre falo é, e se você não treinar e ela ficar? Ou como vai ficar a sua vida? Essa é a melhor. Né? Se tu não treina e a pessoa fica, puxa, se contrata um problema, porque vai ter que revisar, vai ter que refazer o trabalho, vai ter que retreinar, vai ter que reexplicar, nunca vai poder confiar e nunca vai poder crescer por não conseguir confiar.
Então, se o objetivo realmente é crescer, a gente precisa delegar, precisa contratar, precisa criar processo, precisa ter um software de acompanhamento, precisa ter um pensamento de relacionamento com o cliente depois da venda. Então, eu tenho também alguns produtos online, são mentorias online à distância, onde a gente consegue trazer essa organização, que é o ADV Pro, consegue trazer essa organização básica para quem está saindo do autônomo e fazendo esse primeiro projeto de imigração para um negócio realmente. E como que é a recepção, tanto de quem te contrata quanto do time? Normalmente é assim, uau, chegou a nossa solução, ou lá vem um inimigo e que vai apontar para os nossos pontos fracos? Como que Sabe que normalmente depende acontece? muito da cultura do lugar. E depende muito de como o sócio vai me apresentar, ou como o dono vai me apresentar para a equipe. Se essa é uma dor que já apareceu em brainstorm da equipe, se esse é um problema que a equipe vem reclamando e vem pedindo, né? Vem atrapalhando o dia a dia da equipe, a equipe geralmente recebe bem. Ai, que bom. Estamos abertos, a gente quer aprender, a gente quer se dedicar, nós queremos fazer as reuniões do planejamento, nós estamos envolvidos nesse processo, nós vamos fazer as tarefas que foram determinadas, os desafios que forem sendo lançados. Mas se aquela cultura daquele ambiente já é uma cultura de mais competitividade interna, de nós contra eles, né? Às vezes acontece da área trabalhista ser contra a área tributária e acaba criando uma rixa. E aí existe todo um trabalho de pesquisa de clima a ser feito antes para que o sócio veja. Às vezes o sócio não está vendo isso. E às vezes acontece esse choque, né? Puxa, a minha equipe, o meu negócio realmente não tem uma cultura bacana. Vamos precisar mexer nisso. Mas essa receptividade depende muito de como já é o ambiente, de como o sócio aborda essa nova solução. Se o sócio aborda como a gente veio aqui para todo mundo ganhar junto, nós queremos crescer com a ajuda de vocês, vocês como equipe são necessários para que o nosso negócio todo cresça, para que todo mundo cresça junto e tal. E eles têm se mostrado muito receptivos, assim. A gente faz um diagnóstico inicial, eu tenho esse cuidado de fazer uma escuta muito ativa, porque a equipe tem muitos problemas que às vezes o sócio não percebe, né? Muitas queixas que às vezes são facilmente trabalháveis dentro do processo. Então, eu faço muito esse trabalho de escuta, esse diagnóstico prévio, daí discuto com a equipe o resultado do diagnóstico, eles ajudam claro que sempre com o olhar do dono, né? Para onde a gente está indo daqui a 5 anos. Mas por onde a gente vai começar primeiro, que eles também vão ter a chance de se desenvolver no meio desse processo, isso é muito bacana, porque traz engajamento, traz pertencimento, traz motivação, principalmente num público que tem como desenvolvimento intelectual algo muito premente, assim, muito importante. São ambições intelectuais muito grandes. Então, se a equipe tem dentro do escritório esse movimento de eu estar me desenvolvendo, a rotatividade acaba caindo, diminuindo, porque eu estou dentro de uma estrutura que me valoriza. Então, a gente cria esses momentos também para que a equipe se sinta valorizada e queira entregar cada vez o seu melhor. E aí, trazendo a liderança inspiradora, trazendo já um conceito Disney, né? Que os líderes, eles acabam extraindo o melhor das pessoas. Então, essa liderança inspiradora que vai trazer com que a equipe toda queira participar do processo. Mas é difícil o ambiente que eu chegue, que o sócio me apresente como uma solução boa para todos e que eu não seja bem recebida. Geralmente eu sou bem recebida, né? Que bom, eu receberia muito bem. Porque todo mundo cresce junto. Claro, Quem melhor para não todo quer mundo. estar num lugar de sucesso? Todo mundo quer estar E num quem não lugar de deseja sucesso. crescer, provavelmente esse lugar não é Ele bom para você. sai porque não vai tem para outro fit. lugar. E tudo bem, e tá tudo certo. Tu falou sobre o livro, sobre as experiências Disney. A gente entendeu a importância do mapeamento, do planejamento, dos processos. Eu quero saber se tudo está ligado ou se é mais uma matéria a gente tornar esse meu atendimento, o meu cliente, tu falou ali agora há pouco sobre o primeiro sorriso, tornar essa experiência com o nosso cliente, né, o cliente do escritório, num momento memorável, Mágico. né, um momento mágico, um momento uau, né, e daí, da onde que a gente sai dos processos para que, além de processos, eu sei que isso está ligado também, ter processos bem claros, mas de entregar, além daquela excelência do teu cliente, assim, uau, que escritório é esse? Parece que, sabe, algo que eu nunca presenciei. Então, como que a gente vai tornar esse momento uau pro nosso cliente? Vai parecer até um pouco piegas do que eu vou dizer, mas o feijão com arroz bem feito é mais do que suficiente.
E a gente tem um fator de comparação também. Então, o que é bom, o que é ruim, não depende do nosso olhar, mas o que o cliente entende como sendo bom ou ruim. E se o cliente tem um padrão de atendimento muito ruim, na advocacia, infelizmente a gente tem esse olhar, o cliente nos percebe como prestadores de serviço ruim no quesito atendimento. Se eu estiver disposto a fazer um pouquinho a mais ou um pouquinho diferente, eu já encanto. Então é simples. É só a gente colocar um pouco mais de proatividade nessa comunicação, porque a gente tem uma preocupação muito grande na advocacia em trazer clientes, cada vez mais clientes para dentro da casa, né? Abastecer cada vez mais com mais clientes. Mas e essa base toda que já está na nossa casa? O que a gente faz com isso? E aí aquela máxima de quando tiver uma movimentação importante, a gente entra em contato. Certo, mas o que é movimentação importante? O cliente hoje também usa de tecnologia, também se cadastra em sistemas de push, e também acompanha uma vez a cada tanto o seu processo, e às vezes o processo vai de um lugar para o outro, agora ele está concluso. Né? Doutor, o que é isso? Então, também existem ferramentas tecnológicas que podem dar essa vazão de comunicação com o cliente para administrar essa ansiedade. Sim. Então, se a gente tivesse essa percepção mais proativa no relacionamento, no pós-venda, veio até o escritório, assinou procuração, assinou contrato, a gente joga para trás. E agora a gente só se comunica quando tiver uma movimentação importante. Se a gente fizer um pouco diferente disso e trabalhar um processo de comunicação proativa, mesmo que não tenha movimentação importante, a gente já consegue encantar o cliente, porque nós estamos dispostos a fazer aquilo que mais ninguém está disposto a fazer. Isso já encanta. Então é simples. É simples encantar o cliente, é fazer um pouquinho diferente, um pouquinho a mais. E tu entende que esse é o caminho para os próximos anos da advocacia? Eu tenho certeza que a experiência do cliente vai se tornar cada vez mais o diferencial competitivo, porque diante de tecnologia, inteligência artificial, esse mundo todo em transformação e o próprio acesso do cliente aos processos e ao direito e ao conhecimento, se a gente não tiver experiência do cliente, vai ficar cada vez mais difícil, porque no meio de hoje nós temos 1.400.000 advogados em atuação no país. A competição pela qualidade, ela já não importa mais, porque qualidade é o seu básico. Mas o mercado seleciona aquele que tem e aquele que não tem. Mas a qualidade é o básico. Como é que eu vou vender qualidade para o cliente? Ele não tem como avaliar a qualidade da minha peça. E aí agora eu começo a olhar do outro lado e começo a ver aquela ferramenta nova, o Threads. E aí o algoritmo, por alguma razão, me tagueou e começa a me mostrar várias reclamações de advogados ali. Ai, pessoal, o que vocês acham de cliente querendo ver petição inicial? Nunca que eu vou dar a petição inicial para o meu cliente ler, isso é uma peça técnica. Eu fico pensando, gente, mas que arrogância. Né? O cliente não quer corrigir, ele quer ter acesso ao que foi tomado como solução para um problema dele. Qual é o problema se fornecer a peça da petição inicial? E aí se fica numa bateção de boca e uma vez na internet, sempre na internet. Então pensa se seu cliente em algum momento esbarrar com esse questionamento na internet. Como ele vai receber isso? É uma questão de reputação digital também, que precisa ser pensado dentro do posicionamento digital, a questão da reputação, de a gente conseguir de a gente conseguir realmente se colocar, não se colocar em saias justas desnecessárias. Então, infelizmente, a gente tem uma massa de advogados que realmente briga por preço. Eu faço parte de alguns grupos de WhatsApp também para entender, né, para ouvir o que está acontecendo do outro lado. E assim, a reclamação geral é preço. Porque o cliente quer negociar preço, porque o colega fechou por um salário mínimo, porque e aí fica naquela bateção de boca, naquela reclamação ali. Mas, sob a perspectiva do cliente, o cliente está certo. Quando ele não entende qual é a diferença entre um prestador e o outro, é preço que vai mandar. E aí, então, a gente precisa, como advogado, sair desse lugar vitimista e reclamão, dizendo que é o mercado, que é o cliente, que é a OAB, que é qualquer coisa, mas se colocar num outro lugar. O que eu ofereço de diferente que faça com que o cliente queira pagar mais caro porque é comigo? Esse é o nosso lugar. Esse é o nosso exercício enquanto advogados, donos de negócio. Isso. Criar algo diferente para que o cliente não se importe com o preço, mas que ele venha porque ele se sente seguro comigo e pague mais caro por essa segurança. É se colocar num outro lugar. Então, o advogado é um dono de um negócio. E isso aqui tem que mudar essa mentalidade. Né? Advogado, dono de um negócio. E se a gente parar para pensar, o que é melhor? Normalmente é o mais caro.
não é o parque de R$19 que é bom. É o parque de R$1.000. O de 19 vai né? oferecer experiências de 19 e Exato. assim, né? E tá tudo bem, não dá pra achar ruim nem reclamar. É uma experiência de 19. E tá tudo certo. Se E aí você quer que pode pagar, é aquilo ali. Mas eu, enquanto estrategista de negócio, olhando para o mercado que está se batendo, que está no Oceano Vermelho, trazendo a paralela entre o Oceano Vermelho e o Oceano Azul, né? De onde Sim. estão as oportunidades, onde não estão, para que eu vou entrar no mercado ultra concorrido, com baixo preço, que eu preciso ganhar no volume, perco na experiência e vou estar sempre na rotatividade alta de clientes e também de equipe. Eu posso criar algo com um ticket mais alto, trabalhar com menos clientes, de forma mais inteligente, com uma outra estrutura, me posicionando num lugar diferente do mercado. E aí eu não concorro com absolutamente ninguém dessa massa que reclama do preço, que reclama da AOB, que reclama da concorrência, que reclama do mercado, que reclama do coleguinha que cobrou mais barato. Eu não concorro com nenhum desses. E o cliente sabe que eu não estou naquele lugar. Eu não sou a experiência de 19. Eu sou a experiência de 199. Existe um gap grande entre 19 e 199. E ele sabe que ele está levando mais por isso. E os precisam estar claro na minha comunicação. Perfeito. Tem que ser perceptível isso na tua comunicação. A pessoa tem que olhar e saber, aquela pessoa ali, ela é diferente. É um colchão de segurança. Exato. É segurança, ela tem um conhecimento técnico, ela tem autoridade no que ela fala, tem experiência. Dá pra ver, né, muitos clientes falando bem dela, então quer dizer que ela não é apenas uma mulher que fala bem. Não é apenas uma pessoa que se comunica vazio, bem. Né? Não, ela entrega. Isso. Entrega e tem comprovação daquele resultado. Sim. E isso é uma dificuldade grande hoje do cliente de perceber. Acho que dificuldade não. Acho que a gente vive num mundo hoje onde a internet deu microfone para qualquer um. E aí, infelizmente, o nosso padrão de comparação ficou difícil, assim, de saber quem tem conteúdo e quem não tem. A gente precisa acompanhar um pouco mais aquele profissional para entender a consistência, a coerência daquele conteúdo, se faz sentido ou não, né? Isso. Então, por isso é importante a gente se posicionar no digital também, porque a coerência vai fazer com que o cliente entenda qual é o nosso posicionamento e o porquê do nosso preço. Então, tem clientes que chegam em mim que dizem, eu te acompanho há 2 anos. Eu te acompanho há 1 ano e meio. Não é a pessoa que chegou agora. Isso. E nosso modelo antes da internet, 2 anos era pouco. Nosso modelo pós-internet, pós-rede social, 2 anos é muito. E precisa mais canais. Precisa Spotify, precisa YouTube, precisa Instagram, precisa LinkedIn. Para o corporativo, quem vai vender para a empresa, precisa do LinkedIn. Muito e bom. Aí é uma linguagem diferente lá, né? Não é uma linguagem do Instagram, que é uma linguagem mais rápida. E essa plataforma, a gente precisa entender qual é o propósito de cada plataforma também. Sempre mantendo a nossa coerência e os nossos valores. Porque agora, embora uma das plataformas seja de entretenimento, dentro do meu posicionamento, se eu começar a fazer dancinha e se eu começar a fazer coisas aleatórias, vai ficar incoerente com o meu posicionamento, com o meu público. E isso nunca mais sai da internet, né? Existe um risco reputacional grande. Sim. Então, agora, se eu mudar a minha comunicação e resolver fazer uma comunicação mais adolescentizada, mais do look do dia, mais feminina, mais mais blogueira, se eu começar a falar numa linguagem com uma voz mais fina, eu me desconecto completamente do meu público, que é a maioria masculina, dono de negócio, que não está ali para perder tempo, que quer consumir conteúdo rápido, mas que quer consistência. Então, eu preciso entender isso também. Mantendo a minha essência, entendendo qual é o que é valorizado em cada uma das plataformas, sem me ater às métricas de vaidade de cada uma das plataformas, porque senão eu perco a minha essência. E se eu começar a ser volátil, se eu começar a me mostrar de um jeito num lugar, de jeito de outro, pessoalmente outro, se eu começar a usar muito filtro, a pessoa quando me encontra pessoalmente, mas não era bem essa que eu... não era essa imagem que eu tinha na minha mente. Então, a gente precisa ser o mais verdadeiro e mais autêntico possível. A autenticidade vende. Muito bom. A originalidade vende. Camila, eu já gostava de ti, agora eu gosto mais. Olha, né, muito profundidade. E o tempo voa, porque a gente já tá no final do nosso tempo. Já, Meu caramba! Deus. Olha só, eu quero saber o seguinte, as nossas perguntas da reta final, tá? Eu entendi da consultoria, mas hoje o teu foco maior é consultoria ou é mentoria? É consultoria. Consultoria. Dentro do escritório você vai gerar aquela transformação acompanhando
essa acompanhando etapa. esse projeto. Eu tenho mentorias também, tenho o PAN, que é o Programa de Aceleração de Negócio na Advocacia, onde é 2 meses, são drops, a gente tem 52 ações estratégicas de marketing mapeadas dentro de um ano, então são 52 semanas, 52 ações de marketing, para que o advogado entre e possa realmente ter ações comerciais planejadas, para que não pense assim, qual é o conteúdo dessa semana, qual é o conteúdo do dia, o que eu vou fazer para vender mais. Não, já está tudo mapeado, tudo organizado, e aí a gente vai acompanhando durante 2 meses essa execução. Uns têm uma velocidade, outros têm outro, uns a gente consegue fazer 2, 3 ações na mesma semana para organizar, onde já tem alguma coisa feita, mas é super tranquilo. Tem o ADV Pro, que daí já é um programa para quem está naquela arrebentação das ondas, querendo contratar equipe, precisando entender quais são os perfis comportamentais, delimitar processos, papéis de cada um dentro da equipe, desenhar metas, desenhar a parte do comercial, a parte do financeiro também, a gente dá uma organizada. E eu tenho a consultoria, que a gente faz planejamento estratégico, a gente faz a migração do Oceano Vermelho para o Oceano Azul, faz a questão da liderança, e às vezes são alguns processos pontuais, né? Não é uma consultoria de 2 anos, 1 ano, às vezes é um ajuste pontual também. Então, eu adoro, eu sou encantada, eu gosto de ver a transformação, sabe? De ver uma sementinha, de ver algo que estava ali um pouco atrapalhado, um pouco confuso, a equipe desconexa, e daqui 6, 8 meses a gente já vê um outro ambiente para trabalhar, já vê a equipe mais engajada, a gente já consegue fazer medição também de resultados, como a gente faz um diagnóstico prévio, a gente consegue mapear o ponto zero, né? O day zero. Então, não temos nada mapeado. Então, vamos mapear a partir de agora, vamos medir satisfação de cliente, medir satisfação da equipe, vamos entender qual é o nosso ticket médio, a partir de agora temos planos, não temos, como está a nossa gestão de tempo aqui dentro, e daqui 8 meses, 12 meses, a gente mede de novo, para ter essa mensuração, que eu não consigo medir, eu não consigo avaliar se está bom, se está ruim. Aí fica muito da cabeça, né? Fica muito no abstrato. Então, eu gosto, o que me dá, assim, brilho nos olhos e o que me dá motivação é ver essa transformação, sair de negócios que estão um pouco bagunçados, um pouco atrapalhados, sócio que está sobrecarregado, que não sabe como fazer, e de repente, daqui a um tempo, a gente vê a coisa organizada, caminhando sozinha, e isso é muito, muito bom. Tem também o livro. Tem esse também aqui o livro. que a gente começou o dia falando. E também tem a tua imersão. Tem a imersão na Disney, a Magic Leader Advocacia. Como é que é? A imersão na Disney é um projeto que me traz assim um sentimento de hobby, sabe? Um sentimento assim de que isso não é trabalho para mim, isso é uma diversão. Também a gente recebe líderes lá, líderes de escritório, donos de escritório também. Então a gente tem momentos de sala de aula para trabalhar cultura, liderança, processos, magia na prática. E essa é a parte que eu mais gosto, da magia na prática. Então, traz momentos de sala de aula e vamos para os parques temáticos. São 4 parques temáticos, onde a gente vai com atividades dirigidas para que o participante busque em loco qual é a prática, onde é que lá que a gente viu lá na sala de aula de manhã, onde é que está aplicado aqui na prática, nos comportamentos, no cenário ou nos processos, no elenco, no cenário ou no processo. Faz esse cruzamento. E depois a gente encerra a atividade com um planejamento de como o escritório vai colocar isso na prática quando voltar para casa. Sim. Né, dentro de um planejamento estratégico que ele tem ou que ele vai começar a ter. Então, é muito bacana porque a gente faz esse benchmark com uma solução de um outro segmento de mercado, onde a gente consegue ser mais criativo e trazer o que de melhor tem ali que se adapta ao meu negócio. Não adianta nada eu copiar o que a Disney faz, não vai fazer o menor sentido copiar o que a Disney faz, né? Não adianta nada eu dizer para minha secretária que ela que é o primeiro sorriso do parque, ela não vai entender nada. Então, precisa fazer sentido aquilo para ela, o papel dela precisa fazer sentido. E a gente vê isso na prática. Então, os feedbacks que a gente tem recebido das últimas turmas foi espetacular. As pessoas realmente voltam com outro olhar, e a gente percebe que quando vão em grupos do mesmo negócio, já nas filas dos brinquedos, que a gente dá um tempo para eles irem brincar, e nessa brincadeira que vai buscando internalizar a parte teórica com a parte prática. E aí nas filas eles já começam, puxa, mas a gente podia, olha que interessante aquilo ali, a gente podia implementar uma coisa parecida que é isso, isso, isso. E aí essa solução que eles pensaram não tem nada a ver com aquilo ali que a gente está vendo. Mas ele viu alguma conexão ali, e aí uma chave caiu para ele, e ele vai implementar quando voltar para casa. Então é espetacular, e eu amo o jeito Disney, eu amo a Disney como um todo, a cultura deles, a forma como eles entregam realmente experiência e atenção aos detalhes que eles têm. Isso é uma coisa que me encanta, e eu já fui 8 vezes para lá. E cada vez que eu vou, eu enxergo uma coisa que eu ainda não tinha visto nos detalhes.
E esse olhar do Walt Disney, isso veio dele, né? A equipe continua mantendo isso na cultura. E ele é muito vivo lá. Então, a gente vê nos túneis, lá no backstage, nessa atividade, a gente vê lá embaixo a cultura esparramada nas paredes, a cultura reforçada o tempo inteiro, a mentalidade dele reforçada, a raiz de onde eles nasceram. Então, o mapa do parque, o mapa da obra está lá, para que eles sempre se lembrem de onde eles saíram e o porquê que eles estão vivendo isso hoje, porque veio da mente de um criador que era uma pessoa espetacular e que pensava muito em detalhes. Então, e eles estão sempre muito atentos a detalhes, porque são eles que importam. Existe uma história lá de bastidor que o Walt Disney queria que fosse pintado o topo do Castelo da Cinderela e o topo do carrossel de dourado ouro, mas que fosse ouro mesmo, para que o convidado, como eles chamam o cliente, que o convidado se sentisse bem recepcionado e que, olha, nós nos preparamos para te receber, nós estamos dando o melhor de nós para você aqui, que a gente pintou de ouro. E a equipe dos Imaginias lá da obra disseram, o Walt não tem a menor noção, não tem o menor sentido a gente passar o ouro aqui, a gente vai passar uma tinta dourada por causa do custo, enfim, e as pessoas não vão saber que isso aqui é tinta e não é ouro. E o Walt dizia, mas eu vou saber que é falso, eu vou saber que eu não estou oportunizando o melhor. Então, eles trouxeram essa cultura e mantêm até hoje, e se a gente consegue trazer isso para a nossa vida, olha que espetacular. Será que eu estou entregando o melhor que eu tenho hoje? E a gente sempre pode fazer um pouquinho melhor do que tá posto. Então, é realmente espetacular a gente perceber que negócios que já andam bem, que já estão consolidados, com uma carteira bacana, uma equipe engajada, podem se tornar ainda melhores se trouxerem esse arcabouço todo de metodologia, de encantamento e magia na prática. E quando que é a próxima imersão? É em março, de 9 a 15 de março. E quem está assistindo a gente, escutando, como que faz para acessar, para te chamar, para poder ter essa oportunidade única? No link da minha bio no Instagram, que é @CamilaBerna, a gente tem lá todo o conteúdo para ter acesso à Magic Leader Advocacia. E também consegue acessar o livro? Também consegue acessar o livro, canal no YouTube, tá tudo lá no link da bio. Que legal, que bom. Então eu vou encerrando por aqui, vou devolver a palavra para a Camila também para encerrar. A gente está no podcast número 26 com a doutora Camila Berni. Foi uma aula, pena que o nosso podcast ele é rápido, a ideia é a gente ficar sempre ele na casa de uns 50 minutos mais ou menos, e o tempo passa e passa voando. Foi uma honra recebê-la. Muito obrigada. Você é referência, uma referência de transformação no escritório, e que essa transformação torne a vida dos escritórios, dos clientes e do país como um todo ainda melhor, né? Te desejo ainda mais sucesso, força para continuar esse teu propósito que é tão lindo, e obrigado por aceitar estar aqui conosco, e eu devolvo para a gente encerrar com a tua fala que você preferir. Obrigada. Eu acho que a excelência ela é alcançável a partir de padrões. E a gente sabe disso internamente, a gente sabe, nas tomadas de decisão. Então, que a gente possa, na advocacia também, trazer esses padrões de excelência e pensar sempre em entregar algo a mais, que é uma forma como a gente vai conseguir se diferenciar. E não vai ser com uma agência de marketing, não vai ser com tecnologia, embora elas possam ajudar. Isso, né? elas contribuem. Elas contribuem, uma coisa não exclui a outra, mas que a gente possa entender que, ao tocar uma alma humana, que a gente seja apenas mais uma outra alma humana. E mesmo que a nossa atuação seja corporativa, estamos lidando com outras pessoas do outro lado. E esse relacionamento precisa ser olhado para que ele seja fidelizado, seja encantado, e para que ele volte e traga os amigos. Uau! Muito bom! Esse foi o nosso podcast número 26, podcast Propósitum. Valeu! Obrigada!